Galera, boa noite, tudo bem com vocês? Né? Semana passada a gente fez um pequeno vídeo, né, ensinando um pouquinho a respeito das dispersões, que são as misturas, né? E hoje a gente vai dar sequência, né, mostrando outra abordagem para vocês e também deixando uma atividade para vocês poderem fazer para botar a nossa presença e nossa chamada, né? Então, essa palavra mistura ela é muito comum, né, no nosso dia a dia, mas para a química uma mistura ela é considerada como sendo uma dispersão, né? Você pode olhar no seu dia a dia, a todo instante a gente tem situações em que você usa essas misturas, né? Então aqui tem uma tirinha que é interessante, que ele mostra aqui, né, que acabou o calmante dele e a outra fala, não, vamos colocar água com açúcar, né? Então quando a pessoa prepara uma mistura de água com açúcar, ele tem especificamente algo que supostamente é calmante, mas não tem nada de calmante, né? Não existe efeito, né? Isso é uma crendice popular. Mas quando você coloca um pouco de açúcar e dissolve esse açúcar dentro da água, né, você percebe depois de um tempo que o açúcar, ele desaparece, né? Ele fica espalhado dentro daquela solução, né? Ele fica espalhado dentro da água. Então a gente considera isso como sendo uma mistura de substâncias, né? E grande parte das coisas que nós temos no dia a dia é especificamente uma mistura. A gente sabe que essas misturas, o açúcar tem partículas que elas vão se espalhar e vão se dissolver dentro da água, né? E um ponto interessante que a gente tem é que toda vez que você dissolve um material dentro do outro que você não identifica nem olho nu o que tem dissolvido lá dentro, a gente chama isso de solução, tá? Então, mistura homogênea é uma solução. Agora, quando você pega um pouco de areia e coloca em contato com a água, você percebe que a areia ela não se dissolve na água, né? E você olhando, você consegue ver tanto a água quanto a areia no fundo. A gente considera esse sistema não mais como sendo uma solução, mas especificamente como sendo um material que nós chamamos de material heterogêneo. Para a gente em química ele tem um nome muito específico, né? Ele é chamado de suspensão. Se você, no momento que você está na sua casa, aí, você prepara uma gelatina, né? A gelatina era um material sólido, né? Tem esse aspecto viscoso, mais que especificamente, ele é formado quando você dissolve um sólido em água, né? E depois coloca no congelador, né? Então você põe água quente, com a gelatina em pó, agita, tudo aquilo se dissolve, e aí olhando você não consegue identificar o que tem lá dentro. Por quê? A mistura ela tem a aparência de ser homogênea, né? É um material que você aparentemente é uniforme em toda a extensão, mas que na verdade ele é heterogêneo, né? Esse material heterogêneo nós chamamos de coloide, né? E aí no dia a dia diversas experimentações podem ser feitas, né? Se você pegar enxofre, misturar com água, você dá uma agitada no sistema, parece homogêneo, mas depois de um tempo ele sedimenta. Então, dependendo da situação, do tamanho médio das partículas, né, do jeito que é feito, os sistemas podem ser homogêneos ou então heterogêneos, né? Aqui nos três casos a gente tem uma condição de ter água com açúcar, a gelatina e especificamente aqui o enxofre com água, né? Então são sistemas que têm classificações diferentes, né? Então você tem substâncias que foram espalhadas dentro de sistemas de pequenas partículas, né? E tudo isso a gente dá esse nome geral de dispersão, que é uma mistura de substâncias, quando você tem uma mistura de uma substância em outra, né? Então, o conceito que a gente usa em química para aquilo que a gente chama de mistura é, na verdade, uma dispersão. Então, a gente vai falar, dispersão são misturas, né, de um material que você tem com outro, né? Existem nomes, né? Quando você coloca aquele que está em menor quantidade, a gente chama de disperso, e aquele que está em maior quantidade, a gente chama de dispergente ou de dispersante. Mas um literalmente espalha o outro dentro do mesmo material. Então, quando a gente fala da água e do açúcar, a água ela é o dispergente ou dispersante e o açúcar ele é o disperso, porque o açúcar fica espalhado dentro da água. As dispersões elas são classificadas em três tipos, ou podem ser suspensões, ou podem ser coloides ou dispersões coloidais, como eu tinha mencionado na aula passada, ou podem ser especificamente soluções. Vamos ver cada caso. Numa dispersão, que é uma suspensão, as partículas eles têm um diâmetro, né? Então, quando a gente fala de diâmetro, se você pega uma coisa que é circular, o diâmetro é essa distância toda que a gente tem aqui, né? Do centro até o finalzinho aqui, duas vezes o valor do raio, né?
Então o diâmetro é o tamanho das partículas, que é muito pequeno, mas não é tão pequeno assim a ponto da gente não conseguir visualizar. Então você a olho nu consegue identificar. Já a dispersão coloidal, as partículas são muito menores, né? E por serem muito menores, como é o caso da água da gelatina, seu olho não permite a identificação. Então há necessidade de você ter um equipamento que vai permitir você visualizar. E as soluções são as misturas verdadeiras, são aquelas que você tem partículas muito pequenas que nem usando o microscópio eletrônico você consegue fazer a diferenciação entre eles. Então o critério é: olhou, não identificou o que tem lá dentro da mistura, é uma solução ou um colóide. Né? Olhou, identificou o que tem lá dentro, é algo heterogêneo, pode ser, é uma suspensão. No caso daquilo que você olha e não identifica o que tem lá dentro, que é aquilo que nós consideramos um colóide, uma solução, a necessidade de utilizar um equipamento para fazer essa diferenciação. Né? Aí eu preparei aqui para vocês também alguns exercícios, mas o critério é esse. Né? Tá? Então a gente vai sempre observar. Solução é uma mistura homogênea de duas ou mais substâncias, onde você não identifica os componentes que estão lá dentro nem microscópio eletrônico. Tá? É sempre homogêneo. O que é homogêneo? É uniforme em toda a extensão. Você pode pensar em vários exemplos no seu dia a dia. Você pode pensar, por exemplo, em uma bebida, né? Uma Coca-Cola. Se você botar uma Coca-Cola dentro de um copo, pegar um canudo e beber só um pouquinho da parte que está em cima da Coca-Cola ou beber a parte que está embaixo, você não percebe diferença no gosto. Por quê? O material é homogêneo. Se você pegar um suco de maracujá que você preparou, deixa ele paradinho um tempinho. Você vai ver que ele já vai ficar diferente. Por quê? Não é um material homogêneo. Então a gente faz essa distinção, tá? E aqui tem algumas questões, alguns exercícios que a gente precisa se habituar a fazer, que fazem menção aos vestibulares, as coisas que a gente tem em geral. Né? Então, assim, considere o quadro a seguir. Então, tem um quadro aqui. Nesse quadro tem as propriedades, né? Então, ele fala aqui, ó, átomos, íons, pequenas moléculas, macromoléculas, o nome macro já é maior, tá? E coisas visíveis ao olho nu. Gravidade, né? Então, se deixar parado, não separa. Se você deixar parado, também não separa. E esse aqui, de uma hora para outra, ele vai para o fundo. Uniformidade, ó, lembra que a gente falou? Homogêneo, não tão homogêneo e heterogêneo. E tem essa questão de você não conseguir separar uma solução por meio de uma filtração, e os outros podem ser separados. Então a gente pega aqui, ó, dispersão A, solução verdadeira. Então a gente procura, ó, pode ser a A e a E. O B, não tão homogênea, não sedimenta. Não tão homogênea é aquela aparentemente homogênea, mas que é heterogênea. Então passa a ser uma solução coloidal. E o C é uma suspensão que você consegue visualizar olho nu. Então a gente vem aqui, ó, e marca a resposta como sendo a letra E. Né? Você consegue identificar o material. O ponto importante que a gente vê é que grande parte das soluções são aquilo que a gente estuda em química. Né? Elas podem ser especificamente soluções formadas por gases, como é o ar atmosférico. A gente pode ter soluções que são sólidas, como a gente tem o bronze, né, uma liga metálica, né, os materiais metálicos que a gente usa no nosso dia a dia, ou até mesmo uma joia, como o ouro 18 quilates, né, que é uma peça feita de ouro, né, e tem outra substância aqui dentro do sistema que é o cobre. Né. Então, esses materiais são o que nós consideramos também sendo soluções. Soluções não são materiais somente líquidos, podem ser sólidos, né, ou gasosos, como vocês podem observar. Quando a gente fala de solução, duas palavras vão aparecer que são importantes. Uma a gente chama de solvente e a outra a gente chama de soluto. A palavra solvente é fácil de vocês compreenderem, né? Porque se falam solvente, é uma coisa que dissolve, né? Então a gente considera assim, que toda vez que você tem uma solução, o soluto é aquele que tem menor quantidade e o solvente é aquele que tem maior quantidade. E em geral, o soluto, ele é dissolvido, então a gente fala assim, o soluto é dissolvido pelo, né, então a gente coloca aqui pelo, o mouse é ruim, pelo solvente, né, então o soluto é dissolvido pelo solvente e os dois, eles praticamente, eles formam aquilo que a gente considera como sendo uma solução, tá? Então, falou solução, você sempre vai lembrar, é um soluto mais um solvente.
água com açúcar. Então a água é o solvente e o açúcar ele é o soluto. E aí a gente pode pensar dentro desses conceitos para ver algumas questões. Vamos ver. Numa solução aquosa, a palavra aquoso quer dizer água, tá? Então toda vez que ele falar para a gente, ó, aquoso, é porque a água ela é especificamente o solvente, tá? Então apareceu para você aquoso, água solvente. Numa solução aquosa de ácido sulfúrico, o soluto é o ácido. Então você põe o soluto é o ácido, né? É o ácido. Deixa eu dar uma borracha aqui para apagar aqui. A escrita é um pouquinho mais difícil, mas não tem problema não. O soluto é o ácido. E o solvente é a água, tá? Então toda vez que falar para você solução aquosa, a gente tem essa representação, tá? Então, confirmando, ó, ácido sulfúrico e água. A mistura de água e álcool. Então, o que a gente percebe quando você coloca água com álcool? É homogêneo ou heterogêneo? Então, você já fica pensando, opa, água e álcool é homogêneo, né? É homogêneo, a água é líquida e o álcool é líquido. Então, o que a gente poderia pensar? Que é uma mistura homogênea líquida, né? Então, assim, várias questões envolvem a gente observar materiais que são considerados soluções do nosso dia a dia. Vamos ver mais um exemplo. É um exemplo de solução sólida, líquida e gasosa. Vamos pensar, solução. Quando você usa o nome químico é porque é puro. Então, glicose é só glicose. Ouro, 18 quilates. Opa, ouro, 18 quilates é ouro e cobre. Então, já é uma solução sólida. Lâmina de cobre. Cobre é puro. Areia. Areia não é uma solução. Material que você vê os componentes que estão presentes nela, né? E o cloreto de sódio, ele é o sal. Ele é uma substância. Então, aqui, a gente poderia pensar. Líquida. Água do mar é uma solução. A água do mar, se ela estiver filtrada, ela pode ser considerada uma solução, mas a água do mar simplesmente não. Mas a lágrima, a gente sabe que a nossa lágrima ela tem um sabor salgado, tem sal dissolvido lá dentro, né? E uma solução gasosa, o ar filtrado. Então a gente consegue observar aqui que a B é a resposta correta, né? Então, mais uma questão para a gente finalizar. A gente tem uma tabela aqui a 25 graus, aí ele pergunta, né? Quais são as soluções? O que eu misturo aqui? Então vamos pensar. Água mais álcool. A água mais álcool forma a solução sempre. Ok. Então esses dois aqui formam a solução. Água mais gasolina? Opa, água mais gasolina não. Porque a gasolina ela não dissolve a água, né? O2 e CO2. Aqui também formam a solução, porque todos os dois são gases. Carvão e enxofre. Os dois são sólidos, então eles não formam a solução. O que ficaria com dúvida é água com sal, porque você vai dissolver o sal na água, mas tem um limite para dissolver, tá? É isso que a gente tem que sempre observar. Mas nesse caso a gente pode perceber que ele considera o 1, o 2 e especificamente aqui o 4 como sendo as 3 soluções, né? Então assim, são itens, são questões vestibulares, né, que a gente vai conversando, né? Vai estar postado para vocês hoje a primeira atividade, eu gostaria que vocês fizessem, quero que vocês as façam, tá? Na próxima semana a gente vai continuar ensinando para vocês como é importante a gente saber preparar uma solução dentro dos conceitos da química, né? Como na nossa casa nós preparamos a todo instante soluções, tá bom? Então, fiquem com Deus. Nossas aulas, normalmente, as aulas de YouTube, elas têm que ser 15 minutos para poder o YouTube aceitar e vocês poderem assistir de maneira tranquila, tá? Até mais, fiquem com Deus e bom estudo.